O Saúde Minuto entrevista hoje o cirurgião do aparelho digestivo, Dr. André Augusto Pinto, para falar sobre um órgão que não tem função nenhuma, mas que pode causar muitos problemas. Hoje a gente fala sobre o apêndice. Dr. André, me fala uma coisa, é verdade que o apêndice não tem função nenhuma? É verdade, Raquel. O apêndice não tem função nenhuma. Ele é um resto do órgão embrionário do intestino e só serve para dar problemas para a gente. Doutor, e o que é apendicite? Quais são os sinais e sintomas? Além daquele desconforto do lado direito aqui do abdômen, quais são os outros sinais que a gente deve observar? A apendicite é uma inflamação do apêndice que começa com sintomas leves, geralmente na região aqui do epigastro e vai localizando na fossa ilíaca direita, no flanco direito do abdômen. Começa com uma dor leve que vai se intensificando e vai associada a náusea, vômito, febre, distensão abdominal, inapetência e o quadro vai piorando progressivamente. Em 48 a 72 horas pode se transformar num quadro grave com até risco de vida. E doutor, como é feito o diagnóstico da apendicite? O diagnóstico é feito primeiro pela história clínica do doente, essa história que a gente já conversou de uma dor, começa leve, vai se piorando, e também através de exames subsidiários, exames de laboratório, que vai mostrar uma inflamação e no decorrer do tempo uma infecção, e os principais exames são ultrassom de abdômen total e a tomografia de abdômen. Junto com os exames de laboratório e com o diagnóstico clínico, a gente fecha o diagnóstico de apendicite aguda. Doutor, a apendicite acomete mais os jovens ou não? Ela não escolhe idade? A apendicite acomete mais o adulto jovem, entre 14 e 28 anos de idade, tanto homens quanto mulheres na mesma proporção, mas pode ocorrer em qualquer fase da vida, desde crianças muito jovens até os idosos. Inclusive, nas crianças e nos idosos, os quadros geralmente são mais graves. Bom, após a gente fechar o diagnóstico, doutor, quais são os tratamentos, quais são as alternativas de tratamento para apendicite? O tratamento da apendicite aguda é sempre cirúrgico. Pode ser por videolaparoscopia, cirurgia aberta ou até por robótica. Se operado até 48 horas, o prognóstico é muito bom. A partir daí, a gente pode ter problemas. Doutor, o que é apendicite supurada? A apendicite aguda se inicia como um processo inflamatório que no decorrer dos dias pode se tornar infeccioso. Esse órgão produz pus, esse pus pode perfurar o apêndice e cair na cavidade abdominal, causando um quadro de peritonite difusa, que é a apendicite supurada, que é um quadro muito mais grave. Por isso, o diagnóstico precoce é muito importante. Após quantas horas notei os sinais e sintomas, qual o tempo limite para que a gente busque socorro? Quanto antes se fizer o diagnóstico de apendicite, melhor. Quanto antes for operada, melhor. Isso varia de paciente para paciente, mas o ideal é que as cirurgias ocorram no máximo entre 24 e 48 horas. Doutor, quais são as técnicas cirúrgicas disponíveis? Eu sei que tem a videolaparoscopia, tem a robótica. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, detalhasse um pouco sobre cada técnica. Com certeza, a videolaparoscopia é o melhor tratamento para apendicectomia. É claro que também pode fazer por robótica, só que nem todos os centros têm. A cirurgia aberta, que é a cirurgia tradicional, que era a cirurgia mais feita, também é boa. O problema é que a cirurgia aberta causa mais dor, aumenta o retorno do paciente ao trabalho, aumenta os dias de internação. Então, se a gente conseguir fazer a cirurgia por videolaparoscopia, o paciente vai ter menos dor, menos tempo internado e vai voltar mais rápido às suas atividades. Tá certo, doutor. Muito obrigada mais uma vez pela sua contribuição aqui no canal Saúde Minuto e voltaremos para falar sobre outros assuntos. Muito obrigada. Obrigado. Estamos sempre à disposição, pode contar com a gente.